Uva, raposa que come uva, tem o dente degotado. Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Rádio Web EO, a melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio EO, é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO, EO. EO, EO. EO, EO. EO, EO. EO, EO. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Já. Ai, gente. Jefferson só me fode. Não, tu que implica com o cara. Não é verdade. Pintar. Tu tá deixando o cabelo crescer? Não, tô usando cabelo despenteado. Não, mas tu... Vou deixar crescer de novo. Eu achei que fosse ficar legal ter cabelo comprido. É. Tu sabe o que eu fiz? Fica mais maluco, né? Eu te fiz de cabelo comprido lá na festa do Coletiva. Tu sabe a última vez que eu fiz com o cabelo comprido? Ha! Assim? Ui, que grande. Que coisa. Sabe o que eu fiz a última vez? Que? Eu cortei o cabelo e guardei, eu digo, por alguma razão. Tu guardou o cabelo? Guardei. Que doença. Espera, Que julgamento, né? Eu guardei, eu ia vender, dar de presente pra alguém. Tu ia vender o cabelo? Alguma coisa ia fazer, eu guardei, não quis deixar o cabelo em fora, guardei. Aí eu tinha feito uma palestrinha com o marido lá em São Borja, e uma das gurias que assistiu veio a Porto Alegre, me convidou para tomar um café, e ela, não sei por que, no meio do caminho, ela me disse, eu digo, cortei o cabelo, que ela tinha dito, teu cabelo é tri bonito, não sei o quê. Eu cortei o cabelo, eu disse pra ela, disse, que pena e tal. Aí nós fomos pro café, quando eu cheguei lá, eu disse, eu trouxe um presente. Eu não acredito. Aí ela começou a adivinhar, um gatinho, um passarinho, não sei o quê. Não pode, não, é mentira. Eu não acredito. O que tem de mais? Como que tem demais? Que bizarro. O que tem de menos nisso? A guria voltou pra São Borja levitando numa felicidade. Porque ela tava lavando o teu cabelo. Será, inclusive, ela tem um museu lá, o Museu do Pintaúd. O cabelo dele. Ela ficou numa felicidade, ela disse... É Getúlio Vargas e Pintaúd, então. São celebridades. São celebridades. Tô te falando. Ai, meu Deus. Eu nunca me animei a perguntar o que ela fez com o cabelo, né? Se ela chegou na esquina e botou fora. Que trouxa, Jefferson. Eu não vou, eu vou falar muito pouco hoje. Vou virar aqui. Ai, para, deixa ali. Não, tu não vai ficar olhando futebol. Não, eu sou mulher, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Tá errado as duas. Esse papo de fazer 3 coisas ao mesmo tempo Olha a rádio, não fala assim. Que coisa.
Eu vou ficar de costas pra ti, vou fazer o programa só pra fazer o programa. Tu vai ver. Tá, Jefferson, abre esse microfone de uma vez, então, vamos lá. Tu vai ficar olhando futebol mesmo? Olha, vamos 1h15. Claro que sim, né, Pintaúde? Ah, Márcia. Pra que tu ligou isso aí, cara? Daqui a pouco ela se distrai, quando ela estiver empolgada, tu desliga. Tá? Ai, que trouxa. Eu não vou te dar meu cabelo de presente. microfone. Eu não vou te dar meu cabelo de presente depois que ele crescer. É sério? Ah, olha aí o que o Jefferson tá fazendo. Claro, ele fez não, ele fez corretamente, ele fez de acordo E com eu falando bobagem. Sempre, né? É teu hábito. Então, faça favor de cumprimentar a nossa audiência. A única vez que eu tava Depois eu chamo junto de de pilantra e digo que ele não presta e vocês não acreditam. A única vez que eu estava junto contigo que eu te escutei não falando bobagens, tá? Foi lá no Grupo Expansão Brasil em São Leopoldo. Lá tu falou tudo. Ai, pronto. Então ele ficou mais meu fã ainda depois que a gente foi naquela reunião. Tu não viu que eu fiquei quieto, assim, só te olhando? Me admirando as minhas sardas. Quase bati palmas. Ó. Mas marketing. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Não, marketing e ou propaganda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque é uma rádio web, né? Entendi. Tu não tá na Rádio Gaúcha nem na Guaíba, que são rádios decadentes, entendeu? Nem na Rádio Grenal, pior ainda, entendeu? Jamais iria. Porque essa rádio, ela tem uma coisa, assim, uma energia que é transmitida inicialmente pela minha pessoa. Como eu tenho absoluta certeza de que está todo mundo errado e eu que estou certo, não sei em que, mas eu estou certo, a rádio também aqui. Entendi. Tu sabia que a Márcia te convidou para ser entrevistada numa rádio? Não, descobri hoje. Explica por que da rádio. Não, ele vai explicar porque nós... Como ele vai explicar se ele não sabe o porquê? Mas o rapaz chegou, o Ramon chegou aqui, era 11 horas. 11 horas. Não, eu cheguei antes aqui pensando que... Claro, chegou todo educado aqui. E aí foi recebido por um maluco. Não, se deseducou em uma hora. Dá tempo de sair ainda, né? Ele vai fugir desse jeito. Eu falei pra ele, ameacei ele com algumas coisas, ele disse, fica gel aí, que tu é que vai te sentir mal durante o programa. Porque tu não sabe a ousadia da Márcia em termos de convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Estamos aqui hoje no estúdio com Douglas Ferlan, mídia da Global. Farlan. De onde escreve? De onde é? McFarlan, tu é escocês? Escocesa. Agora ele já te ama, Douglas. Puta, daqui eu saio com o cabelo dele agora. Agora eu ganhei o cabelo do Pintaúde. Tu sabe onde é que eu comecei a gostar dos escoceses? Por causa da saia. Putz, eu nunca usei, cara. Você sempre sonhou em usar saia, Pintaúde? Não, levantar a saia dos escoceses. Ai, só piora. Vamos explicar pra nossa audiência o que o Douglas veio fazer aqui hoje? Quem explica é tu, eu não explico nada, eu sou o caos. Tu é o caos. Ela já propôs que eu ficasse quieto. Eu fiquei quieto um dia no programa aqui, Ramon. E aí os caras... Eu vou aceitar esse alter ego já. Toda merda que eu falar vai ser do Ramon aqui. Ai, boa! Eximo Douglas de culpa. Não pode falar merda aqui. Ah, tá. Tem que falar cocô com chapeuzinho. Viu? Vamos pro... Ela disse que era pra eu ficar quieto. Aí eu digo, como eu respeito muito a Márcia, a melhor jornalista da área empresarial do Rio Grande do Sul, que além disso, de vez em quando quebra o pé, fica mais charmosa ainda, e tem sardas, fica mais charmosa ainda, mas aí os caras ali, as pessoas começaram a dizer, não, Pintaúde não pode ficar quieto, ele é o caos do programa. Mas aí eu estava atendendo a Márcia, fiquei quieto. Aí num outro programa eu desatei a falar asneira aqui e as pessoas, tu não deixa o convidado falar, porra, que merda. Aí eu não sei mais o que faço, entendeu? Eu pensei uma coisa. Eu pensei uma coisa aqui, mas a Márcia me pediu. Quem se importa com a audiência? Né? Não, eu pensei em me retirar do programa, porque a Márcia tem competência suficiente para te entrevistar, né? Mas aí não sei o que fazer. Disso eu não tenho dúvida, né? Que tu tem competência? Óbvio, né? Então eu sou absolutamente inútil aqui, é isso? Não, tu é o caos. Então nós vamos atender o Newton Bento sempre. Eu sou o caos. Tu é o caos. Tá, tu vai explicar... Mas isso não te dá o direito de não deixar o convidado falar. Não, eu já ia dizer pra ele, tu pode falar bastante aqui, desde que... O que ele tem que solicitar? Uma semicolcheia. Tu tem que fazer o gesto e aí nós estamos aqui... Eu quero uma semicolcheia, daí o Pintaúde... É a única forma do Pintaúde calar a boca, de verdade. Semicolcheia. Tem que fazer o gestual.
Eu preciso de uma semicolcheia. Não adianta fazer assim desse tamanho, que se é um semicolcheião, Tem nós que ser uma semicolcheia. Semicolcheia, Isso, moderado. assim, Que nem moderado. Pintaúde, assim, moderado tanto quanto Pintaúde. Semicolcheião nós não aceitamos aqui. Sim, é muito extremista, né? Nem semicolcheinha também. É semicolcheia, assim. Tá, Tu entendi. fala com uma certa tranquilidade. Preciso de uma semicolcheia. Aí eu fico quieto. Tá bem. Bom, vamos lá. Entendido. Para quem ligou agora, né, ou para quem não entendeu ainda o que o Douglas está fazendo aqui hoje, nós temos no mês de junho, no dia 21 de junho, nós temos o Dia do Profissional de Mídia e, portanto, nós fizemos um especial Que coisa durante... maravilhosa. Deixa eu ele é terminar a escocês, ele podia ter vindo explicação. de saia, porque é das mídias. Eu sou brasileiro. É só a origem que é escocesa. Só a origem, infelizmente. Não, o cara carrega no sangue. Tem DNA, né? Eu vivo mentindo por aí que eu sou... Essa minha cara é de escocês que eu tenho, né? Sou o primeiro cara de turco escocês Não, da mas história. tu não viu como as moças estão usando cabelo vermelho? Aí tu mete na barba um vermelho, aí tu vira escocês. E sai de saia, né? Saia quadriculada, aquela. É, e o tal. kilt. É Bom, o kilt. O Douglas, então, faz parte de mais uma lista seleta, né, que nós fizemos para entrevistar profissionais de mídia. E a gente vai abrir o microfone agora, que o Pintaúde vai se concentrar para deixar o nosso convidado falar. Como Te abre o apresenta e fala um microfone? pouco da tua história, Douglas. Obrigado pelo convite. Primeira vez que eu sou entrevistado, então desculpem qualquer falha de comunicação. Vamos lá. Eu sou head de mídia na... Cala a boca, que ele começou Ele Comecei a falar agora! Ele falou um troço maravilhoso. Primeira vez que eu sou entrevistado. E Na na rádio EO. web EO. Tu viu que honra, cara? Cara, Pronto, tá, Tu é o tá, cara. essa paixão tá aumentando. Mais um pouco tu vai sair com o cabelo dele, vai. Não, eu já acho que eu tô com o cabelo dele, né? Tem que conquistar ainda, não sei. Vai lá, Douglas. Sou head de mídia da Global, tenho... Esse A ano eu tô head. fechando... Agora a gente tem essa mania de botar cargos em inglês e Isso nomes aí. legais. Mas eu sou mídia. Na essência eu sou mídia e faz 10 Mas anos head que não eu sou. é cabeça? Tem uma equipe, então. O head, contigo. na verdade, ele é um gestor de pessoas e de processos, né? Não Beleza. é nada mais do que um o pilantra é o processo head da mesa. gerencial. É o head da Só mesa. tem ele. Esse ano eu tô fechando 10 anos de mercado já como mídia, Olha. então tem uma história legal. Passei por agências muito bacanas, fazendo trabalhos bem legais e cometendo muitos sincericídios, né? Que é uma das marcas assim, Muito bom. da forma como eu lido com as coisas. E muito do que a gente tenta fazer na Global hoje, nessa visão de mídia, é ser o mais transparente possível e botar sempre a estratégia do cliente em primeiro lugar. E a gente acredita muito que o objetivo do cara é o nosso objetivo de mídia, né? Não é contemplar A ou B, e sim fazer o que é necessário fazer para ter comunicação eficiente. Então esse é o espírito que a gente leva hoje na Global, né? E é uma coisa que eu carrego desde o começo. Que contas tu atende lá? Hoje na Global a gente está atendendo o Sebrae RS, General Motors, toda a região sul, Cindy Lojas, Iguatemi, e mais um monte de cliente que agora... Sim, mas tem contas bem interessantes. Não, E tem por- contas grandes, coisas E por boas. quais agências tu passaste? Comecei, primeiro o trampo foi na Engenho de Ideias, uma agência Nossa, eu me menor, lembro. Aham. mas muito legal. Eu sempre que eu posso, recomendo pra galera que quer começar, comece numa agência menor para aprender a se virar, A fazer tudo. a fazer tudo. É que nem um jornalista começar em veículo de interior. A melhor coisa que tem, tu Vai aprende escrever, a... vai editar, vai fotografar, vai botar no ar. É uma Tu aprende a maravilha. resolver problema, né? Eu acho que esse é o Legal. foco. Depois passei pela 10, tive uma história na série muito legal também. A 10 desmanchou? 10 Não, manchou, a 10 virou 10 Brivia não, 10. Virou Brivia 10. Brivia 10 agora. E... Ficou só o Mauro lá? Cara, eu não sei te dizer, velho. Eu acho que o Mauro segue no conselho, mas se eu te disser alguma coisa, eu vou estar te mentindo. Não sei te Mauro tá dizer, no mas- conselho de administração acho da que Brivia, sim, da Brivia é. 10. E tive uma história na Selling, bem legal também. Um trampo muito bem executado para clientes importantes. Daí fui para Duplo, e na Duplo eu tive minha primeira na oportunidade como gestão. Na Duplo eu entrei como executivo, virei gestor. E daí eu fui para Global com essa missão de gerenciar uma equipe. Quanto tempo na Global? Fechando 3 anos agora em julho. Legal. Um Muito recorde. bom. Gente, desculpa, é uma parada estratégica. É que foi pênalti pro Brasil. E é a Marta que vai bater. Eu vou fazer aqui, me dá um cartão amarelo e o vermelho que eu vou dar pênalti pra ela aqui. A Marta não precisa nem olhar, e tu já sabe que vai ser gol, né? Inclusive vai ser lá no canto, naquele canto. A qual? Da direita? Canto esquerdo. Feito. Tudo bem, mas... Tá comemorando pela rádio. Sim! Pela rádio? Ah, tá bom.
Tá, agora deu. Vou voltar a me concentrar. Faz mais perguntas. 1-0 pro Brasil. Desculpa. Você tá vendo? Não, eu sei toda a história dele. Posso repetir a história dele? Eu tava esperando mais causa, eu consegui falar bastante. Não, Nilton Bento, repara bem quem é que está se manifestando tá em aqui forma de dele. causa aqui. Nilton Bento, eu não bato na mesa. Brasil! Da Marta. Ó, Aquela linda e ele maravilhosa. está reclamando que eu não falo. Eu apresentei para ele aqui este livro maravilhoso que não tem similar no planeta. José Avelino tá dizendo que tá de parabéns, que ele tá ligado. Azar o dele. Pô, que pena, Vini. Pô, que ruim. Ô, Zé Avelino, que ruim. Eu te falei que não era para assistir a rádio nem ouvir, cara. Nada de útil para tua... Tá, eu quero começar a perguntar pro Douglas, posso? Mas tu já não fez 6, 7 perguntas? Não, Já fiz começou. só 2, eu quero mais uma. Mais Faça. uma só. Com licença, então. Quando a gente conversou aqui com a Ana Carolina da Centro, a gente falou num ponto que eu achei muito interessante da avaliação dela, que foi sobre o timing que tem os trabalhos, né? Sim. E a pouca integração dos setores das agências em pergunta não é determinados tu que faz, trabalhos. essa sou eu que faço. Com licença, tu vai falar do BV depois. Não, essa pergunta... Puta, aí que eu falo da adoro esse tema de integração- BV aí. Acho. Ó. Não, tá, então eu fico só com o BV, mas essa pergunta é minha. Tá. Tu me tirou a minha pergunta. Ah, reserva meia hora pra gente falar de BV que a gente vai. Ó, viu? depois eu Então vou eu falar de pergunto BV. essa e depois vai pro BV, que daí o Douglas vai falar bastante. Mas eu vou emendar uma coisinha em cima Ah, é disso, óbvio, né? Tá, de roubar a pergunta e aí dos a gente não. E aí, muitas vezes, os profissionais de mídia, eles não conseguem usar a criatividade na sua plenitude. Aham. Ou em função do Ah, time. muitos não tem, né? Oi? Muitos não tem Ela isso. fez muitos né? nem tem, não, Ela exato. levou o pressuposto de que o Ramon é criativo. É, o Ramon é bom, o Douglas nem tanto. Não gostei tanto. Muito boa. E aí, essa criatividade, ela fica comprometida, Sim. né? Porque não há uma conversa, de fato, não há uma integração desses setores. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Inclusive, a Ana Carolina, um beijo pra ela tá nos acompanhando. Legal. E ela mandou um oizinho aqui pra nós. Cara, eu acho que esse problema é um problema mais profundo e estrutural da indústria como um todo de agência, sabe? Não é uma particularidade da mídia, da redação ou da criação e etc. De fato, as equipes estão cada vez mais enxutas, né? Então a gente tem sofrido com os cortes e as adequações. Cada vez a gente tem que Fazer mais com menos. fazer né? mais com menos, que é uma grande desculpa para cortar custos, né? E assim, é negócio e infelizmente para ter margem as pessoas têm que fazer isso. A gente tem que saber lidar com isso. Mas eu acho que tem tempo para tudo, cara. Tu consegue executar as coisas, tu consegue ter tempo para receber um veículo e entender uma oportunidade diferenciada. Eu acho que o nosso papel é ter tempo para as coisas e entender possibilidades diferentes onde não tem na tabela. Então, eu acho que assim, principalmente quem está num cargo de gestão, na área de mídia, a gente tem que estar atento às oportunidades que não estão no e-mail, No que Media não Kit. estão no Media Kit. Porque isso aí qualquer um pode fazer, entendeu? O iniciante pode tomar essas atitudes. A gente tem que ter esse tempo e tem que ter essa visão mais pro estratégico e mais pro tino de negócio, né? Mas concordo, a gente tem que ser quase é sobre-humano o esforço que a gente tem que ter para executar as tarefas que a gente precisa de verdade. Isso é fato. Isso também Mas tem- isso não é só da mídia, tá? Isso é da Claro. indústria toda. E era onde eu ia chegar. Eu acho que isso também não é só da mídia e também não é só da indústria de agências, mas parte da cabeça do cliente também, né? Também, com que não, certeza. às vezes não te deixa ser criativo, né? E prefere jogar naqueles... Não, né? Garante nesses que são certos e não abre mais, né? Mas é aquela coisa também, é ser criativo até... Esses dias eu tava lendo um cara e o cara me falou assim, putz, todo mundo quer pensar fora da caixa. Mas qual é o tamanho da caixa? A caixa é grande, é pequena, é escura, tem luz essa caixa. A gente não sabe o tamanho da caixa para dizer se está pensando fora ou não. O que o cara chega com um problema de comunicação, um problema de... Aliás, usar essa expressão, pensar fora da caixa... É mais Já tá velho. fora da caixa. Totalmente, entendeu? É mais velho do que o nada que é atrás. ser criativo em mídia? É viabilizar um formato diferenciado ou é entender que para certo tipo de público a gente precisa comunicar com X frequência ou com um tipo diferente de ação para atingir um objetivo? Sabe? Eu acho que ser criativo em mídia nada mais é que eu atingir resultados. Pela maneira que for. Seja com um merchan fantástico na Globo ou carro de som. Se a gente perfeito. descobrir que o carro de som é o que vai funcionar, Para aquele público daquela marca. que seja. Ok. Entende? Então,
Eu sempre discuto muito criatividade, tem que ter formatos inovadores. Às vezes não precisa. Entende? Às vezes o menos é mais, né? Não, tu tem que fazer, é mais assertivo. Tu tem que fazer corretamente e criativamente aquilo que está estabelecido. Então, hoje tu tá de parabéns, sabe? O que foi? É a segunda resposta do Douglas e tu não interferiu. Porque tá rolando uma semi-paixão aqui. Tu tá constrangido. Não, tu tá tímido. Eu tô tentando por baixo da mesa encostar minha perna no dedo. Já conseguiu. Vou confidenciar aqui. Faz a tua pergunta, Pintaúde. Tu viu, Ramon? Olha isso. Que legal que fica assim. Eu devia ter vindo de camisa, eu ia fazer igual. Eu gosto muito de usar camisa social, assim, com essa ideia de jeans, assim. É bem descolado, né? Branca e, não, de preferência fechada aqui, ó. Que eu tenho muita inveja do Arnaldo Antunes, entendeu? Que o Arnaldo Antunes é um dos raros no Brasil que escreve melhor do que eu. Sim. Aí, como eu não consigo escrever tão Discutível, bem... discutível. Como eu não consigo escrever tão bem quanto ele, eu comecei a usar as camisas como ele usa no show, assim, ó. Quem? Arnaldo Antunes. Tu tá prestando atenção no jogo, tu vai perguntar quem? Não tá na entrevista, né? Tu não tá na entrevista, né? Quem tá sendo entrevistado é o Acabei de Ramon. fazer 3, 4 perguntas. Para. Chega. Fica aqui, ó. Vira pra cá, senão depois tu vai reclamar da EO, que não tem estrutura, que o Jefferson não sei o quê. Jefferson, vou virar pra ti agora, que eles vão conversar só entre eles. Não, desliga esse troço lá. Vira pra cá. Eu vou fazer entrevista sozinho aqui. Eu vou falar assunto sério e gaiatos. Tá, vai. Assunto sério. Eu, desde que entrei na propaganda... Isso faz 47 anos. Não, ele olhou lá no meu diploma, ele perguntou... Faz um pouco menos. Um pouquinho menos. Tá há muito tempo na propaganda, eu digo, olha o meu diploma aí que tu vai ver. Tá, mas tu começou na propaganda antes de te formar? Não. Como não, Pintaúde? Não, eu comecei quando eu me formei e aí fundei uma agência. Eu tinha uma atividade no agronegócio. Não, achei que tu pintava lápides. Pintava sepultura, né? Isso, é verdade. Eu comecei... Tu vê como... Por isso que eu tenho autoridade para dizer que eu sou bom pra caralho. Eu vou contar de novo essa história porque ela é muito meritória. Ai, meu Deus. Eu morava ao lado do cemitério São João. Nos dias de finados... Só um pouquinho. Semicolcheia. Como eu já conheço essa história de trás pra frente, eu vou aproveitar e ver o jogo, eu vou te dar um puxão daqui a pouco. Eu vou te dar um puxão, tá? Eu vou decidir se eu vou ver o jogo quando chegar essa Eu não vou contar, eu vou falar do Adorei! Pra mim, o Douglas foi o melhor convidado até agora. Por que, a expectativa tá baixa, então. Porque só ele conseguiu te fazer ficar quieto. Não, ele me mandou calar a boca, ele não pediu pra fazer Que é praticamente a mesma coisa. Não. Não, mas só o fato de ganhar dinheiro pintando lápide pra mim já é suficiente. Não precisa já é o cara, vamos lá. Já é tá, conta a história da lápide, então, vai. É bonita. Uma história fascinante. Por isso que eu escrevi uma frase uma vez assim, ó. Eu não sou publicitário, eu nasci publicitário. Entendi. A galera aí de 9, 10, 8 anos, tu vai ver isso ainda hoje. Nos finados, eles pegam um recipiente qualquer, um balde, qualquer coisa, e eles vão para perto das sepulturas e dizem assim, água aí, vizinho, água aí, não sei o que, querem ganhar um troco com aquilo, água aí o quê? Porque a pessoa passa 1, 2 anos, só vai, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, só vai naquela data, a maior parte das pessoas, visitar lá o seu ente querido. Então a sepultura está suja, tem que lavar, botar flores, tal, aquelas coisas. Então, eu tinha essa idade mais ou menos e eu morava na ponta do cemitério São João. IAPI. Ali no IAPI, na Veranópolis. Que aliás, dali saíram 2 publicitários muito, muito brilhantes. Eu e o Reinaldo, que era sócio da Escala. Eu um pouquinho melhor que ele. Em compensação, ele era muito melhor do que eu no futebol, porque eu sou um caso raro em relação ao Reinaldo. Termina a história da lápide. Tá engatando tudo. As 17 histórias ele vai contar. Mas tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Eu era dono do time e sobrava pro Reinaldo, mesmo sendo dono da bola e das camisetas. Não, aí eu tive que achar uma saída. Reinaldo, tu é muito bom, sai da lateral esquerda, vai jogar no meio de campo. Aí eu resolvi essa minha angústia futebolística. Parece o Odair realmente. Isso. Aí, morava na ponta do cemitério, tá? Aí, um dia lá e tal, num dia dos mortos aí e tal, eu vou vender água, tá? Aí peguei lá um balde, um troço qualquer lá da minha mãe e fui para lá. Mas cheguei lá, tá? Eu, apesar de ser de classe social baixa, aqueles meninos eram mais, então eles estavam mais instrumentados, mais agressivos e tal. Eu digo, me caguei aqui, não dá. Aí comecei a andar por dentro do cemitério e percebi que na parte das pessoas mais humildes, o problema não era a água, o problema era achar sepultura, porque eu não sei se assim ainda é hoje, mas na época era assim, ó, os mais humildes botavam o caixão lá embaixo, faziam
um morrinho de terra e uma plaquinha de metal enfiada com o número. Sim. E as pessoas vinham um ano depois, sol, chuva, o número estava apagado. Aí, olha o que eu, pré-marqueteiro, fiz. Fui na base da pirâmide do marketing. Fui na administração do cemitério, eu inventei de contar essa história só para tu poder ver o jogo, viu como eu sou querido? Então é um anjo mesmo. O Brasil acabou de quase levar um gol, né? Pedi um mapa daquelas quadras, os mais humildes, tá? E as quadras são tudo que nem as ruas de Nova York, tudo em linha reta. Tu pega quadra E, número 1, e tu descobre todas. Mas eu, sem saber, já tinha um ganho, porque quando eu me apresentava para as pessoas, a pessoa estava ali querendo descobrir onde era a sepultura, eu chegava com um mapa do cemitério, como se fosse uma coisa oficial, entendeu? Eu era um assistente de alguém lá do administrativo do cemitério que mandou. Então as pessoas já tendiam a dar atenção por causa disso. A senhora quer descobrir tal, né? Mas nesse meio tempo eu também trouxe de casa, larguei a lata d'água, tá? Eu trouxe uma lata de tinta verde bem clarinha que a minha mãe tinha em casa e um pincelzinho. Daí talvez tenha vindo a minha frustração de ser diretor de arte, que eu nunca consegui. Porque aí eu oferecia um serviço, eu não dizia se era grátis, o que era, se eu era do cemitério ou não. Bah, que maravilha! Então levava a pessoa, conduzia, tá aqui o seu ente querido. Aí ela já... Mais um gol do Brasil! Desculpa. E eu me oferecia para... Milton Bento, tu tá vendo o programa, Milton Bento? Quem é que é o caos aqui? Eu tô aqui bem... Milton, já consegui encostar a perna na perna do convidado. 2 vezes. 2 Olha vezes. Aí eu tinha feito já um favor, um serviço, aí eu oferecia, a senhora não quer pintar um número? Tá? Aí a pessoa até perguntava quanto custava, porque eu já tinha sido gentil e tal, e aí pintava o número e recebia um dinheiro ali e tal. Cara, voltei cheio de dinheiro assim para casa, minha mãe dizia assim, esse dinheiro aí dos mortos, não sei o que e tal. Mas aí a coisa mais fantástica foi que aí no ano próximo já me paramentei, tá, uma tinta branca e tal, estudei como fazer melhor as letras, não sei o que, com os recortes. Chego lá, tá cheio de marmanjo fazendo o meu serviço, cara. Filha da puta. O que aconteceu? Provavelmente, como são 2 ou 3 dias, alguém deve ter me visto, ou tentou, ou fez naquele mesmo período a mesma coisa, ou tentou fazer, ou voltou no outro ano já com essa ideia. Por isso que eu disse, eu não sou publicista. Olha quanta coisa embutida. Eu fui numa demanda reprimida, que era essas sepulturas. Ela tá batendo aqui, alegando que é o jogo lá, não, ela tá querendo cortar o assunto, porque ela sabe que eu sou brilhante, entendeu? Ai, meu Deus. E mesmo que ela seja também brilhante, ela não consegue chegar ao meu patamar. Isso me dá uma preguiça, Douglas. Eu ouço isso faz... Quanto tempo eu tô aqui já? 6 meses. Eu me lembro que antes daí eu já te telefonava e te contava essa história. Meu Deus. Douglas, ele tem 17 histórias só em toda a vida dele. Só? E ele repete em looping esses 17. Faça a pergunta, por favor, que eu quero ouvir a opinião dele. O negócio da BV. Quando eu entrei em propaganda, eu sou, desde que entrei em propaganda, contra os 20%. Eu fiz um anúncio, quando eu inaugurei a agência, dizendo exatamente isso. Sou contra os 20%. Eu abri a agência dizendo isso. Por quê? E tu não recebia 20%? Recebia, mas eu disse que eu estava abrindo uma agência que eu era contra. Mas é que na época era lei, inclusive. Era uma lei do SEMP, né? Sim, é verdade. Não, o SEMP surgiu pelos grandões lá de São Paulo. O Fernando Henrique desregulamentou, era a lei 4.680. Ele desregulamentou por causa da tal de corrupção. Sim. Em 98. Aí os grandões de São Paulo inventaram o SEMP, que é a mesma coisa, só não é lei. Tá? Aí eu disse que eu abri a agência dizendo, sou contra os 20%. Por que eu sou contra? Porque eu acho que se não existisse esse 20%, nem a pergunta da Márcia que ela te fez anteriormente aí, falando do BV, da criação, do não sei o que, talvez não existisse. Por quê? Sim. Porque de quem é a direção das agências, ainda a predominância até hoje, ainda, apesar de que desde 86 começou a ter uma espécie de espaço para os criativos, quando o Oliveto abriu a agência dele, depois veio o Alexandre Gama, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Ela me critica, mas ela cuida bem de mim, tu viu? Eu vi, tá. Tu viu que coisa carinhosa. O cabelo, ele sai dando cabelo para todo mundo, inclusive para a camisa dele, né? Não é porque eu mexi aqui. Tá bom. Aí mudou um pouco, mas agora até já reverteu um pouco, já não vê tantos criativos novos em direção de agência. Sim. E aí, quando eu digo que eu sou um dos 3 melhores publicitários do Rio Grande do Sul, incluindo aí o Paulo Tiaraju, eu quero homenagear o Paulo Tiaraju, por quê? Porque o Paulo Tiaraju foi o primeiro pioneiro aqui, que tu nem sabe quem é o Paulo Tiaraju. Alô, Paulo Tiaraju, o Ramon não te conhece. Nem o Douglas. Nem o Douglas. Inclusive, o Paulo Tiaraju, ele tem uma antipatiazinha pelo Daniel.
Ah, é? Pela passagem do Daniel na ARP, que ele fez um troço lá, um evento uma vez, que eu e Paulo Araju fomos convidados como os 2 melhores criativos da história do Rio Grande do Sul. Ai, meu Deus. Da propaganda. E aí, o Paulo de Araju acha que nós não fomos exaltados o suficiente. Ficou só a ideia da loucura. Meu Deus, esse ego entendi. dos Eu disse, tia publicitários calma, me Paulo. cansam. Ele não te reconheceu, mas eu que sou o cara te reconheço como segundo melhor. Eu que sou o primeiro, eu sei que tu é o segundo. Não, sou o terceiro. Ah, tu é o terceiro. Primeiro é o seu Mafuz, segundo é o Paulo, terceiro sou eu. Pergunta pro Pintaúde quem Por causa deu da a idade, eles né? esse título. É por causa da idade. Quem te deu esse título? Muita gente. Não, Muita gente. mentira. Quem Mas te eu deu? chego- Quem fez essa tríplice lista? Ah, e essa fui eu, né? Mas compilado de vários. Mas embasado em vários fundamentos próprios. Isso, não, várias opiniões, inclusive, fundamentos próprios e opiniões de O terceiros. Pintaúde é o único publicitário que eu conheço que ele se auto-intitula o melhor da história. Não, na da verdade, ele é o único que propaganda consegue falar, porque eu acho que a maioria faz a mesma, tem o mesmo Acha a sentimento. mesma coisa, Exato. né? Eu sou o único que verdade. faço mídia disso. É. Mas voltando ao BV, se não existisse essa BV, tu, Ramon, que é um cara criativo, por exemplo, tu não estaria na mídia, tu estaria na criação, ou tu estaria sendo mais criativo na mídia. Por quê? Eu concordo contigo. Porque entrou o empresário, ele não quer ideia criativa. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, e eles que mandam nas agências, ainda voltou esse processo, a maioria, quem é que tem de criativo hoje nas agências de Porto Alegre, na direção junto? Quem? Tu não consegue lembrar imediatamente, na E21 não tem, na Global não tem, o Alexandre já quis se assanhar lá uma vez, que botou na mídia aí, que não, que agora, que não sei o que, agora não sei o que, não. O diretor de criação nem é sócio da agência, tá? E nenhuma tu não tem, na DU não tem, não sei... A 10 tinha. A 10 tinha, que era o Saul. O core da 10 era diferente. né? Eu acho. Foi a última que levantou essa bandeira. Não tem mais. E o que acontece? Os caras sufocam Essa bandeira de criação? Não tem criativo que seja dono de O agência. criativo Tem o empreendedor e... O Fábio virou empresário, é o único. Bom, mas ele é oriundo da Vamos aceitar o criação. Fábio. Legal, mas tu vê, se não fosse tua brilhante memória aqui, nem lembraríamos do Fábio. Viu E só? depois O Zé Fábio Conorato também era redator. Mas não tem mais agência. Bom, mas teve. É isso que eu tô Mas o dizendo. que aconteceu? Não está mais. Eu estou falando que está funcionando. mas então, eu acho que no nosso... Então o que aconteceria, que é isso que ela estava... Ela quer que eu chegue a esse ponto, e que eu insisto. É, porque ele faz uma pergunta, ele faz uma tese, né? Pra fazer uma pergunta Um impressionante. cara brilhante como eu não posso me limitar a poucas palavras, entendeu? Entendi. Aí, o que não tem como não acontecesse isso. A propaganda seria mais criativa, porque tu obrigaria o cara a pagar por criação. Sim. Tu abre as pernas pro empresário, porque o cara chega de cara e já te diz, não me cobra isso, não me cobra, porque vocês têm aqueles 20% lá. Isso, mas eu não estou dizendo nada, mas absolutamente nada de novo. É assim que acontece desde que eu entrei na propaganda e continua. E se tirasse esses 40... E o que acontece? Mas hoje já está um pouco diferente. Tem né? mais uma Mas coisa. a gente ainda é refém ainda do faturamento de mídia. E tem uma coisa, tá, do lado disso, que por causa desse BV, os veículos eles não estão preocupados com qualidade de propaganda. Não. Tu pode levar o pior anúncio do mundo lá e eles, que legal, porque eles querem vender os espaços, porque eles também têm uma coisa trágica, né? Que é uma pressão assim ao natural que existe. O espaço que eles não venderam hoje não fica no estoque para amanhã. Isso é a merda. O troço que o cara não botou no rádio hoje, amanhã ele não precisa. É passivo perdido. Ele não tira lá da prateleira. Então isso cria toda uma coisa nefasta para a propaganda. Que se fosse a ideia da criação, não tem quem que gosta de pagar a criação, cara. Eu tive, em tantos anos de propaganda, eu tive 2 ou 3 clientes. Banrisul, porque é obrigado, porque é por licitação. A Betanin, porque era uma empresa mais organizada, mais não sei o que, pagava direitinho os 15% e tal. Os outros tudo te aplicavam de cara a isso. De cara já vinham, antes de ser cliente. Não, mas como é que tu cobra? Como é que funciona? Ah, mas tu já tem os 20%. Deixa eu... Deu? Concluiu a tese? Tu estava cronometrando? Mas tu tá há Terminou 10 o jogo? minutos falando pra fazer uma 7. pergunta pro Tá na Douglas. hora de encostar a perna de novo dele. Encostei de novo. 3 vezes. Consegui, 3 vezes. Vamos lá. Faz a tua pergunta. Mas tu pediu pra eu contar. Gol de novo? Gol. Gol da Austrália. Tava... Gol da Austrália é tipo falar do BV, né? Fala do BV, porque agora realmente tem que falar, não quero ver o gol da Na Austrália. verdade... Comente o que eu acabei de falar. Eu concordo em várias partes contigo, assim. Eu sou... eu acho que um dos poucos mídias que, se for o caso, tu recomenda que se invista em mídia. Tá? Então, a gente sofre um revés do mercado que é...
ser refém de mídia para levantar um negócio, faturamento de negócio, acontece isso que tu falou. A gente desvaloriza a criatividade, desvaloriza o potencial criativo das pessoas que estão lá trabalhando para faturar. E essa foi a lei durante muito tempo. Tá mudando, tá? Então, assim, hoje com a não obrigatoriedade de pagar os 20% por parte do cliente, a maioria das agências estão mudando o modelo de remuneração. Passando de viver não exclusivamente do remuneração de mídia, passando por FII. Isso não quer dizer que a lógica mudou. Além dos 20%, ainda tem aquele histórico BV da bonificação por veiculação, por volume. Então, assim, cara, a gente ainda é refém no Brasil de um modelo que é remunerado por mídia. Isso nos traz um holofote que não é tão positivo. Pelo menos eu sinto que, para nós, em algum determinado momento, a gente vira um agente de faturamento. E esse é uma coisa que depois contra as mídias, gera API. É isso aí. E aí não valoriza nosso trabalho estratégico. Mas eu sou totalmente contra isso também, já falei muitas vezes, eu acho que depender desses 20% para levantar negócio É que assim, na sequência, o que acontece? Acontece uma coisa que não é legítima, porque a ideia de propaganda é tu oferecer uma ideia criativa. Cara, 80% das agências na história de qualquer país da propaganda não entrega o que promete. Mas eu acho que... E se tu tivesse um depuramento, tu ia exercitar, tu seria obrigado a exercitar competitividade entre a qualidade do trabalho. É que eu acho que no Brasil foi muito banalizado também a criatividade pela criatividade. Aquela criatividade do videocase para ganhar prêmio. Perfeito. Então acho que... Eu acho que os caras nunca tiveram dinheiro para fazer isso. O que é? Não. Mas eu acho que não teve dinheiro para grandes prêmios, mas os possíveis se tentou sempre. Tu tem casos raros, aí eu me lembro de um episódio que... Eu ouvi de uma agência há acho que faz uns 8 anos, de uma agência que era de São Paulo e abriu uma operação em Porto Alegre. Essa de São Paulo trouxe o visto lá. Eu te digo... E aí, exatamente. E aí eu me lembro que o comentário do CEO, do presidente lá era: prefiro um leão do que uma conta nova. Mas eles usam isso aí como estratégia. Uma estratégia de prospecção, né? Há muitíssimo tempo atrás, eu fui ao Rio de Janeiro lá tentar fazer um acordo, porque eu soube que eles queriam um acordo aqui com alguém daqui, com isso é bem comum. Com aquela agência do... O cara que faz o Rock in Rio, como é o nome dele? Ele tem agência até hoje. O Roberto Medina. E aí eu fui lá porque eu soube disso e o diretor executivo dele era um cara aqui de Rolante. Então, papo de Rolante, isso aqui, eu liguei pro cara, não, vem aqui, eu fui lá. O cara me mostrou toda a agência, o trabalho e tal, e me disse que era possível, que nós vimos e tal. Aí chegou lá no final da entrevista, ele foi me apresentar pro Roberto Medina. Ele me olhou assim, nem sentar, sentou, ficou em pé, e o cara disse, esse é o cara que eu te falei, Roberto, não sei o que e tal, Ele me olhou e fez 2 perguntas, tá? Tu tem relacionamento com políticos lá? Artplan, o nome da agência, existe até hoje. Claro. E até voltou a ser grande, deu umas caídas e voltou a ser grande. Qual é o teu relacionamento com políticos e de que cidades são esses? Pega todo o sul e tal? Digo não, nem gosto de político, disse com a maior sinceridade possível. Nem gosto, como milhares de pessoas não gostam, eu também não gosto. Tá? E a segunda pergunta? E a segunda pergunta diz assim: qual é a possibilidade, ou como é que tu quanto tempo a tua agência existe, para a gente fabricar uns prêmios lá? Que é o cacife que eles vêm para outros lugares. O próprio Nizam cansou de fazer durante a carreira dele muita coisa para ganhar prêmio, que as produtoras botavam à disposição, não cobravam, faziam os filmes bonitos e tal, para mandar para... E não é prêmio bichuruca aqui. Cannes. A pronúncia correta, Ramon, não é Cannes, é Cane. Cane. É em Cane. Por que você tem essa? Não sei. A Maria Augusta que me ensinou que é Cane, não é Cannes. Tá. Se a Maria Augusta falou, eu vou acreditar. Maria Augusta fala francês. Não, é verdade. Não, certamente, eu vou acreditar. Que os caras vinham... Aqui não, eu me lembro de um episódio, acho que lá nos anos 90 ainda, da Competice, que disseram que teria feito uma campanha de graça pro cachorrinho Danilo, não sei o que ganhou prêmio pra caramba num salão daquele... Mas eu vou te dizer assim, eu trabalhei com... Que cachorrinho Danilo? Era um cachorro do alemão, Danilo, que a Competice teria pego para fazer, para ganhar prêmio. Aqui era muito mais raro. Eu trabalhei com muitos criativos, inclusive com esse perfil do prêmio, tinha uma obsessão pelo prêmio, já é bem antigo isso. Tom Carvalho, por exemplo, que era diretor de arte, ele veio de agências grandes, quando a gente começou a alçar voo, ele tinha essa obsessão do acabamento, da foto, mas não era uma coisa, eu nunca vi ninguém de criação
dentro da agência ou falar comigo assim ou qualquer coisa, vamos fazer isso aqui porque nós vamos ganhar prêmio. Talvez porque a nossa ótica era a coisa bacana, bem feita, criativa, tal, e etc, que já foi por aí e tal, então eu nunca senti isso lá dentro. Mas sabe que uma coisa que a gente vê... Falando de Rio Grande do Sul, né? Não, mas uma coisa que a gente tem visto, assim, mudou, as coisas mudam, né? E o modelo muda também. Bom, né? Que bom que muda. Muda pro bem e pro mal também. E uma coisa que eu tava falando... Por exemplo, eu era feio pra caramba, hoje sou bonito. Tu vê como mudam as coisas. Pois é, cara, o cabelo tá bonito também. Mas eu tava falando, nesses tempos fui convidado para para conversar com a galera de mídia da FADERGS, que é uma universidade popular e tudo mais. E eu tava lá falando... Foi aplaudido? Não, eles estavam achando um saco. Eu tava lá falando... Mas tive que ir, né? Mas foi o Douglas lá, então. Foi o Douglas, não foi o Ramon. Foi o Douglas, porque o Ramon é bem mais legal, né? O Ramon seria bem mais legal. Daí eu fui lá, cara, e a galera tá achando um saco, assim, ninguém quer falar sobre mídia, ninguém quer saber de mídia. E os publicitários hoje não querem ser publicitários de agência. Tá todo mundo desiludido com essa parada de ser publicitário, entendeu? Mas assim... Que é a pior coisa que pode acontecer. Mas o ponto eu sou publicitário e não quero ser publicitário, como assim? Tu faz publicidade pra, sei lá, pra fazer uma startup. Entendeu? É isso que os caras fazem hoje. Mas assim, o ponto é... mudou tanta coisa que hoje ser criativo, ser bonito, esteticamente lindo... não é tão crucial. Não faz sentido. Entendeu? Às vezes a peça mais feia é o que faz mais sentido para aquela comunicação. Por incrível que pareça, a Casa Maria tá aí para nos provar. Mas era exatamente todo mundo conhece aquela empena rosa com o logo cortado, com orientação de leitura ruim, mas funciona. Funciona. Exatamente. Eu só vou discordar um pouco de ti, porque como eu me divirto muito, a Márcia, inclusive, não acredita em nada do que eu falo, o que eu vou falar agora é verdade. É verdade. Eu entendo pra caramba de mídia exterior. A Casa Maria é um case de mídia exterior. Sem dúvida, mas é feio. A peça, não sei se é feio. Esteticamente. Esteticamente feio. Esteticamente é feio. Mas eu concordo contigo. Eu acho brilhante aquele trabalho. Mídia externa é difícil de fazer. Tu quer ver uma coisa? Pro publicitário gaúcho. Eu acho. Ele adapta qualquer coisa pra mídia externa, mas ele não faz mídia externa. Que região de Porto Alegre? É bem isso, não se faz uma campanha para a mídia externa, né? Então, tu mora bastante tempo aqui. Tu quer ver isso que é feio e funciona? Não sei se vocês já repararam. Anda pela CIS Brasil, ou pela Protásio, ou pela Bento. Ali tu vai ver isso na versão que é feio para mim. Nos letreiros, nas coisas e tal. E se bem, posso agora fazer um parênteses para ver se eu não faço confusão. Também repara numa coisa, que esse excesso de pessoas entrando para o mercado, porque tem 22 faculdades de comunicação no Rio Grande do Sul, está trazendo uma coisa boa, não são mais diretores de arte que são produzidos nas faculdades, eles enchem as criaturas mais de ou programa. menos. Não, eles são designer agora. E uma grande maioria tenta. E tu já viu como tem pequenas lojas, começa a reparar, como tem pequenas lojas nessas ruas que eu te citei, com nome bom e logotipo bom, que de 200 que saem para a rua, 20 vão ser bons. E faz, vai ficar legal. Sim. Que são essa mão de obra que está sendo aproveitada, assim, a loja do tio, a não sei o quê, que é como perfeito. A gente começa. Mas isso da Casa Maria de ser feio, se tu confrontar com o mercado que eles atuam, que é a CIS Brasil, que são essas regiões, o trabalho deles é bonito. É exatamente então esse o ponto. Exatamente esse ponto. Essa peça ela não precisa ganhar prêmio, ela tem que ser exatamente o que o público dela entende que funciona. Então, para o público do Casa Maria, essa peça ela jamais disputaria prêmio. Eu premiaria essas peças. Eu premiaria. Eu acho tremendo sacada. Tá, mas é que tu tem uma visão diferente. Não, e outra coisa, a gente não tá falando sobre a estratégia tá perfeita. A gente não tá criticando a estratégia. O layout é horroroso, ele é pobre. É a mesma mas coisa. Ele é perfeito pro público dele. Tem ferramentas hoje de mídia programática que tu lança os dados da tua oferta, mais a foto do produto e a plataforma cria a peça de acordo com as segmentações e os algoritmos que eles entendem que são os mais adequados para impactar o público. Às vezes fica horroroso. Então, e tem a melhor performance em cliques e consequentemente em vendas. Talvez eu formular então diferente assim. A Casa Maria, para mim, é brilhante porque ela é uma coisa bonita dentro do feio que é aquele segmento. Perfeito. Bom, aí perfeito. É isso que a gente tá falando. Eu sou apaixonado desde que começou a aparecer, porque essa Casa Maria é uma marca triantiga, era uma porta que estava fechando. Eu não sei se são sucessores, eu já tive vontade de ir lá e cumprimentar. Quem é que está fazendo isso aí? Quem é que cortou esse logo assim? Quem é que fez isso aí? A agência Move pegou agora a conta da Casa agora Maria. É conta deles, né? Vai dar merda.
Não sabe fazer isso aí, não sabe fazer, vai dar errado. Mas, pode cara, saber. mas fazer coisa popular, lojas do Aldo era o mesmo caminho. É. Quando cresceram um pouco, agora tão bacana e tal, deram pra uma agência, fudeu. É. Ah, tá, não é a incapacidade da Movie. Não é incapacidade, eles vão levar mas é que é um meio muito característico, né? Não vão fazer. Mas uma coisa que eu quero também ouvir a opinião do Douglas é que, assim, ó, essa história da Casa Maria, ela foi um start para uma discussão maior, que é o uso da mídia externa, o uso de publicidade em locais públicos. Sim. Eu lembro que quando ela surgiu na história do gasômetro, nossa, no Réveillon, foi um estardalhaço, né? Mas foi bizarro mesmo, né? Foi bizarro, esteticamente bizarro, né? Mas a explicação por parte da prefeitura... Mas é que eu acho que a explicação por parte da prefeitura fez todo sentido, né? Porque, na verdade, assim, eles... foi a contrapartida solicitada pela marca para bancar os fogos. Sim, né? Então, assim, faz todo sentido do ponto de vista a solicitação da marca, prefeitura. Eles podem errar uma vez. Eu acho que eles erraram ali, não acertou a mão, eles vinham fazendo coisas legais. Aquilo ali tem outra tá, mas coisa então eu queria... É porque agora a prefeitura... Tem outra coisa ali dentro. Agora a prefeitura apresentou um projeto de lei para mudar esse uso dos espaços públicos para flexibilizar o uso dos espaços públicos para publicidade. Acho uma cagada, tinha que proibir. Não, cagada, tinha que proibir um monte. Eu acho que Porto Alegre, assim, ó, eu vou te dar horrível. Nós vamos falar as mesmas coisas, quer ver? Coisa horrível. Eu tenho pavor o dono dessa empresa deve me odiar se ele me ouviu algum dia, porque eu já falei isso várias vezes, e quem é de mídia exterior também não deve gostar. Eu tenho pavor dessa Freeway com aqueles painéis horrorosos daquela empresa que eu não sei que negócio que eles têm toda a Freeway para explorar. Tinha que ter uma regulamentação de 100 em 100 metros, de 3 em 3 quilômetros, uns painéis podres, mal acabados, quando cai um fica aquela coisa horrorosa. Aí o cara acha aquele lindo e incentiva aquilo e põe a marca dele ali, que ninguém lê um colado no outro, tá? Aí o cara vai... Mas tem um case de estrada bem bacana, né? Que era aquele da Pimenta, lembra? Antigo, que ela começava de um lado e terminava do outro. Não. Ficou legal. De vez em quando. Eu tô dizendo que tinha que ter uma regulamentação e não fazer do jeito que eles fazem. Aí o cara vai pra Espanha e vem e diz, ai que maravilha as estradas lá, só tem o tolo de quando em quando. Por que ele não age isso e põe a marca dele ali? Agora, inclusive, pelo estímulo que é aquilo da Freeway, pelo menos tem a minha marca na Freeway, tem até marcas boas indo para ali. Começou só com marca mais pobre. Não, tem várias. É horrível, e a cidade toda, eu falei antes na CIS Brasil, tem uma loja que me chamou a atenção, e eu acho que até não é daqui, porque eu vi essa loja esses dias em Soledade. Monjoá, lá em Cachoeirinha, um logotipo tri bem feito, no meio daquela porcaria assim. Tinha que ter uma regulamentação, não podia bota atrás. Quer ver que eu acho que não é possível? Ter uma fábrica de móveis, que usa um I grandão. Italínia, é a única que me... Eu acho útil a prefeitura ter liberado aquilo, cara, invadindo. Tu já viu o tamanho que é aquilo? Mas tu já viu aquela coluna vertebral na Nilo? Da Italínia, né? Não, coluna vertebral da clínica da coluna. Da coluna. Não, nunca vi. Não pode isso aí, cara. Não pode ser Italínia. Porto Alegre, eu acho semicolcheia. Não, semicolcheia é pro convidado. Eu tô pedindo... Tá. Semicolcheia. Obrigada, Douglas. Deixa ele... Tu fez a semicolcheia. Pintar o dia. Vamos fazer assim. É sério, são 2 horas. Mas que hora é o programa? Não é até as 2? Então, são 2 horas. Eu quero que ele responda essa pergunta. Mas tu vai ficar braba? Óbvio. No ar? Eu quero ir embora, vamos. O problema é teu. Eu sabia que tu ia dizer isso, só por isso que eu falei que eu queria ir embora. O problema é teu. Ele fica todo magoado. Não, eu acho que Porto Alegre, ela tá... Vai encostar a perna na tua. Tu tá me trocando por ela. O que ela tem? Convidado aqui sou eu, pô. No final do programa. Não, Porto Alegre, ela tá extremamente poluída. Eu sou um dos maiores compradores de mídia externa em Porto Alegre e um dos maiores críticos de mídia externa de Porto Alegre. A gente compra porque a gente é obrigado a comprar porque os imobiliários disponíveis são esses. Sim. Então, assim, tem que se passar para o entendimento da qualidade, da qualificação. Não pode ter um atrás do outro. Não. Porque isso banaliza até a forma como tu compra. Tu não tem critério de compra. Qual que é melhor, qual que é pior? Como é que eu estabeleço um preço nessa mídia externa? Eu falei da Freeway, mas na BR-116, os únicos painéis... putaria, lá. Os únicos que tu identifica são os de putaria, porque os proprietários daquelas casas, como eles não entendem disso, não é a agência que faz, o que eles fazem? Eles baixam uma gostosa
da internet, eles não têm o que dizer e eles nem podem dizer muito. Não então, pode, é. Eles só põem uma bunda ali e o nome da empresa. São os únicos que tu percebe. Cara, tu não lê aquela empresa lá de imóveis, lá, tem um nome alemão, tinha 8.200 painéis aí. Capesberg. Capesberg. Cara, isso, bem lealtado, Gestalt bacaninha e tal. Eu várias vezes tive vontade de ligar para ele, cara, tá botando dinheiro fora com isso aí, só quem olha isso aí deve ser eu, que sou interessado, gosto de olhar e fico olhando para te criticar, inclusive. Botava o cara no quarto com a esposa, com a criança, não sei o quê. Uma confusão mental, né? Tu não vê aquilo e tem. Não atinge o objetivo, não tem como atingir um objetivo. Não tem como. Não tem como, porque como é que tu vai perder tempo, né, entre aspas, óbvio? Sim. Perder tempo criando uma estratégia de mídia externa. Quem é que vai querer perder tempo criando um outdoor? Se adapta do que tem, daí se adapta errado. Entendeu? Esse é o problema das coisas. Não, além de tudo, o diretor de arte vai brigar contigo. Chegamos aumenta ao a letra, fim. aumenta o logotipo. Sabe o que Chegamos acontece? ao fim, chegamos ao fim. Ativa, que é uma empresa, e a Aresia também faz isso, que é mais interessada, de vez em quando eles ligam, agora nós botamos esse outdoor para a rua, tá? E ele foi também pro frontlight deles, aquele que é animado. O digital. O digital. Eles me mandaram um recadinho, aumentei o logotipo por isso e por isso. E os diretores de arte cansaram de ficar bravos comigo. Disse, eu sabia que tinha que aumentar o logotipo. Eu sei até que tamanho tem que ser um logotipo para aparecer a partir do tamanho original da arte final. Aí eu me fazia de louco. Eu digo, não, manda pro cara lá da LZ, que eles têm um olho melhor, que eles estão habituados, para poder tapear os diretores de arte, para não ficar perdendo tempo brigando, porque eles iam fazer errado. Sim. Tá. Chegamos ao fim de mais um marketing ou Nós propaganda. chegamos ao fim do programa, porque a Márcia tem compromisso. A Márcia não tem compromisso. Tem outro programa agora às 2h. Mais importante que esse? Não, nunca. Nenhum Duvido. é mais importante que esse. Não, eu só quero dizer mais uma frase para o Ramon, que é o seguinte: a dificuldade que ele encontra para programar a mídia exterior, ele não encontra na rádio EO. Se ele tiver qualquer tipo de público, aqui nós adaptamos, fazemos, inventamos e tarará. Que lindo isso. Não podia fazer isso? Não. Vamos lá. Manda o teu Media Kit depois. Tá dando um oi aqui pra nossa audiência rapidinho. A Ana Hamed botando as bandeirinhas do Brasil, a Monique Sabater, a Rosa Lima, a Fernanda Vargas, o Felipe Braga dizendo muito bom o áudio. É amigo do Jefferson, só pode. Marli Sonema Oswald tá conosco. E o Ricardo Wolf Batista tá dizendo quem era o convidado, Pinta. Cheguei no meio, queria saber. É o Douglas É o Ramon. É o Ramon Batista. Ele é profissional de mídia, ele é head de mídia da Global. Aliás, o Ricardo mandou uma recomendação, viu, Pilantra? Ele disse que é para aparecer no vídeo o nome do convidado. Eu acho que o Ricardo... O Ricardo Batista, eu acho que eu fiz o perfil... Ele não foi da SLM? Foi de várias, ele foi da SLM, eu acho que eu fiz o perfil dele há muitos anos. Claro que um cara brilhante como o Batista só poderia ter começado na nova forma, né? Foi E ele só poderia ter sido entrevistado por quem? Não, foi ele. Por mim. Foi ele que fez o trabalho inicial da gangue, é do Ricardo Batista. Não um troço importante disso. Chega que a gente tem que falar. Conta pro Douglas quem é o nosso marketing ou propaganda está no ar, graças a... Ivo Pence, Presidente Roosevelt 849, o maior estoque, pronta entrega sem crase. Eu falei durante muitos programas e salientava aqui, viu, Ramon? Com crase, pronta entrega, e não tem crase. Eu, redator, ele gritava aqui, com crase. Aí um dia me disseram... Esse foi teu primeiro erro. Não, acho que foi na história. O terceiro. Aí um cara botou ali em silêncio assim, enfia a crase, entendeu? Mas não tem crase. Tá? Posso fazer só um semi-colchê, só para encerrar? Assim. Obrigado pelo convite. Profissional de mídia merece, mas também precisa merecer mais respeito dentro das agências. Tá? Eu sou um grande defensor e um grande crítico da nossa atuação. A começar pela postura que a gente tem que assumir, a gente tem que entender mais de negócio, a gente tem que saber com mais profundidade de todos os assuntos. A mídia hoje ela é cerne dos negócios, envolve a rentabilidade dos negócios, e a gente tem que se adaptar nesse momento que... Não é isso aqui. Não, pode ir falando, E a gente tem que se adaptar nesse momento que a gente tem que mudar o modelo de negócio das coisas. Então a gente não pode depender exclusivamente de faturamento de mídia. E essa é a principal importância do profissional. A gente não depende mais de mídia nenhum para viver. As agências não vão depender de nós para existir. Perfeito. Então, se a gente não se adaptar e não mudar a nossa postura profissional, a gente está acabado.
Então é muito disso que eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que conversam comigo. A gente tem que fazer uma autocrítica muito grande sobre o que a gente vem entregando como qualidade. Perfeito. Então, assim, perfeito, não temos o melhor tempo, mas, cara, no tempo que a gente tem que fazer a diferença. Tem que ser o melhor. Então a gente tem que ser melhor sempre. Eu te disse, convido o Ramon. Como que é mentiroso? Não, mas esse foi o Douglas que falou. Esse foi o Douglas. O Ramon é muito mais descolado. O Douglas é um cara sério. Eu te disse, convida lá da Global, que o cara é tribom. Tu disse, não, é meia boca. Como Disse, tu é cara mentiroso, Bigaúde! Eu disse, o cara é tribom, tu vai ver que o cara vai falar legal. Ele vai tal. entrar pro teu hall dos melhores que eu trouxe, né? Confesso. Eu quero a mecha do lado esquerdo. São 3. O Fernando é meia boca, não deu. Eu tô registrando 3 para fazer a escolha. O Osíris. Que Osíris? Orestes! É o Orestes. Não me erro o nome desse. É o Orestes da prefeitura, que me ameaçou, aí eu me apaixonei. Então, de Deu, tu não vai contar essa história, vai. Eu e não o falei... Vinícius Lima da Besouro. Deu, chega. Eu não falei. Corta o microfone dessa pessoa. O cliente não foi citado, só dei o endereço. A Prodentrega parou. A Prodentrega o quê? Não, termina aí o comercial do cliente. Vai, ele é de tubos tigre. Não, parei, tu não disse que esse desleixo, senão o cara vai nos tirar o patrocínio. E tem estacionamento, inclusive, porque a Presente Uso é muito ruim pra estacionar. Ele tem um estacionamento gratuito bem grande, pode entrar na loja a partir do carro. Pode entrar pra dentro. Pode entrar pra dentro, como tu gosta de falar. Tá tudo certo, o Ivo Pens, o nosso maior e mais querido anunciante deste programa. Foi? Fiquem agora com Confraria Pet. Este foi Douglas Perla da Global. Obrigado. Até se... É sim. Confraria Pet agora, tava no papel. Não, não leu os troços de acesso. Não vai dar mais tempo. Até segunda-feira. O Daniel não viu o programa, como é que ele vai assistir? Ele pode ver no YouTube. Que Daniel? O Daniel Skrovonsky. Ai, mas que... Acho que ele não vai querer ver o programa. Acho que ele não tem muito tempo pra ver um programa como esse. Ele e o Alexandre têm que ver o programa pra ver o desempenho do Ramon aqui. Segunda-feira. Agora eles não verem, senão eles vão me demitir, né? Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Aqui se faz, aqui se paga.